Bom dia! Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Luciene, a tia Souto. Tia Luciene Souto. Esses vídeos fazem parte de um projeto que começou com as crianças da minha igreja, onde semanalmente a gente faz um estudo bíblico, um devocional, e pela necessidade de alcançar outras pessoas, e também para não sobrecarregar o grupo do WhatsApp, onde o devocional era feito, a gente decidiu gravar esses momentos, né, de meditação, de reflexão da palavra do Senhor e compartilhar aqui no YouTube. Então, hoje, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a gente vem para mais um devocional. Nosso quarto devocional. E vamos orar para começar o nosso devocional, o nosso momento de reflexão. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque muitas crianças já retornaram às aulas hoje. Para algumas, na próxima semana e na outra, estão também retornando às aulas. Além de orarmos, né, pedindo a Deus a presença dele sobre as nossas vidas, a revelação dele sobre a sua palavra, o entendimento e o conhecimento da sua palavra, a gente também vai orar pelo retorno das aulas por esse ano letivo. Amém? Então, crianças, vamos lá, vamos nos juntar em oração, vamos iniciar o nosso momento de reflexão da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, todo-poderoso, te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Porque tu és bom, porque tu és santo, tu és o Deus todo-poderoso, que nos ama sobre tudo. Pai, nessa tarde, nessa manhã, nos reunimos aqui para glorificar o teu nome, para exaltar, para estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que venha falar conosco, venha de encontro aos nossos corações, às nossas mentes, que venha nos dar entendimento daquilo que você tem falado através da tua palavra. Que nós possamos aprender e viver o que a tua palavra ensina. Te peço também de uma maneira muito especial, Pai, sobre a vida de todos aqueles estudantes, Senhor, que estão retornando às suas aulas nesta semana, que retornarão na próxima semana, Pai. As crianças, elas são tuas. Deus pertencem ao teu reino, Senhor amado. Temos visto, presenciado a fúria que o inimigo tem sobre a vida dessas crianças, Senhor. Mas nesta manhã, unidos em oração, declaramos, Pai amado, que elas são cobertas pelo teu sangue, Jesus Cristo. Declaramos que elas são revestidas pelo Espírito Santo, Jesus. Elas têm o coração e a mente blindada para não serem atingidas, Pai, por nada daquilo que o mundo tem oferecido dentro das escolas para elas. Nós te pedimos que venha guardar, que venha acampar os teus anjos ao redor das escolas. Nós te pedimos, Senhor amado, que venha visitar cada escola, cada instituição escolar, Pai. Que essas crianças elas possam estar guardadas neste lugar. Repreende toda a fúria, Pai, toda a violência, todo intento maligno, Senhor. Tudo aquilo que pode tirar a paz, a tranquilidade, a vida, a estabilidade emocional dessas crianças, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que visita cada uma delas, repreendendo, Senhor amado, toda ansiedade, toda depressão, todo bullying, Pai. E tudo aquilo que pode impedir uma dessas crianças caia por terra em nome de Jesus. Te pedimos que abençoe, Senhor amado, os professores, abençoe os profissionais de educação, a comunidade escolar, Pai. E se faça presente na vida dessas pessoas. Cada uma delas que lidam com as crianças nas escolas possam ser um canal de bênção para essas crianças, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por ter guardado, por ter abençoado, por se fazer presente. Cremos que o Senhor continuará no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, agora, propriamente dito, entramos no nosso devocional dessa semana. O nosso texto bíblico está lá no livro de Mateus, no capítulo 3, do verso 13 ao 17. Então, vamos ler. Na minha versão aqui, né, que é a paráfrase da linguagem de hoje, tem o título de O Batismo de Jesus. E a referência, se vocês quiserem comparar, está lá no livro de Marcos, do capítulo 1, dos versos 9 até o 11. E também no livro de Lucas, no capítulo 3, do verso 21 até o 23. Mas aqui em Mateus 3, 13, diz assim, ó, naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele.
E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém, crianças? Louvado seja Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus especificamente, o nosso batismo. Mas antes, nós vamos conhecer um dos nossos amigos, personagens bíblicos, que esse texto fala que é João Batista. Então, vamos conhecer aqui um pouquinho de João. Nosso amigo João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Ele é um pouquinho mais velho que Jesus, nasceu em cerca de alguns meses antes de Jesus. Lá no livro de Lucas, quando a gente vê ali a história da concepção de Jesus, a gente também vê que Maria vai visitar Isabel. Isabel é mãe de João Batista, prima de Maria. Então, aqui no nosso material de apoio, né, a gente tem um mapa mental aqui de João Batista, e ele vai nos dizer quem foi João Batista. João Batista, ele era filho de Zacarias e de Isabel. Isabel, uma prima de Maria, mãe de Jesus. Aqui também diz que João vem do nome hebraico Iohanan, que significa Yahvé é gracioso. Batista não é sobrenome, é adjetivo. A Bíblia não menciona sua profissão, mas deixa claro que seu ofício era divino. Ele era profeta. Vivia no deserto da Judéia ao longo do Rio Jordão. João Batista, ele foi o precursor de Jesus Cristo, batizando e pregando a mensagem de arrependimento e preparando o caminho para a chegada do Messias. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente tem escrito assim, ó, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso amigo João Batista, ele foi o primo de Jesus, o profeta, que preparou o caminho para Jesus. Ele vivia no deserto ali ao longo do Rio Jordão, falando que viria esse Messias e tiraria todo o pecado do mundo. Ainda aqui no nosso mapa mental diz assim, ó, enquanto o sacrifício do judeu cobria o pecado de uma família ou de uma pessoa, o sacrifício do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo inteiro. A gente tem alguns desenhozinhos aqui, né? O camelo, o favo de mel, o gafanhoto. São 3 características importantes de João Batista. A Bíblia fala para a gente que João Batista ele se vestia com peles de camelo, ele comia mel no deserto, favos de mel, e ele também comia gafanhotos no deserto. E o último desenho que a gente tem, a última ilustração, simboliza Jesus Cristo sendo batizado por João Batista. O que a gente pode aprender com esse nosso amigo João? Humildade. João reconheceu a sua posição em relação a Jesus Cristo, dizendo, é necessário que ele cresça e eu diminua. Segundo tópico que podemos aprender com João é coragem e firmeza. João não temeu condenar o casamento ilegítimo de Herodes, mesmo enfrentando prisão e morte. E um terceiro tópico que a gente aprende com João é que, chamado ao arrependimento, João pregava o arrependimento e o batismo para o perdão dos pecados. A gente vai ver aqui nesse estudo da gente de hoje, nesse devocional, sobre batismo, sobre arrependimento dos pecados, sobre salvação. E João Batista, ele traz essa introdução para a gente. João Batista, ele foi executado. Ele teve a sua cabeça decapitada. A gente vai ver lá que uma mulher pediu a cabeça de João Batista em uma festa, né? Pediu que o rei decapitasse João. João, ele tinha recebido uma missão que era ser profeta e viver no deserto, preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Falando de Jesus, apresentando Jesus. E parte dessa missão era batizar as pessoas. Depois de um tempo, João Batista, ele sai desse ministério que ele estava fazendo, ele se incomodava com as coisas erradas, com corrupção, com pecado, com tudo aquilo que ia contra a palavra de Deus. E João, ele vai para a porta do castelo e ele começa a denunciar a situação do rei Herodes, que estava vivendo com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão. E essa mulher e esse rei se incomodam com esse esforçade, né? Essa explanação que João Batista está fazendo no relacionamento deles. E essa mulher pede que o rei venha matar João. João é preso, mesmo sabendo que ele poderia ser preso, condenado, assassinado, ele não se acovardou e ele falou. Ele denunciou o pecado.
Então, a gente sabe que João ele era um homem de muita ousadia, de muita coragem, um homem humilde, mas um homem obediente a Deus. Um homem que, durante a sua vida, ele fez aquilo que ele foi chamado por Deus para fazer. Amém, crianças? Então, agora vamos entrar aqui na nossa reflexão da palavra propriamente dita. Já conhecemos o nosso amigo João Batista, o nosso companheiro de hoje. Então, o texto que nós lemos aqui em Mateus 3, a gente vê o encontro de Jesus com João Batista. Certo dia, Jesus ele saiu de Nazaré, aonde ele estava, e foi até o lugar onde João Batista estava pregando. Era à beira do Rio Jordão. Quando João Batista viu Jesus chegando, ele gritou assim: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ver Jesus chegando, João já reconheceu que era aquele de quem ele falava. Jesus foi ao encontro de João Batista e pediu João Batista para ser batizado. João Batista, a princípio, ele não quis batizar Jesus. Ele não se sentiu digno de batizar Jesus. Ele fala que ele não era nem digno de tirar a sandália dos pés de Jesus. Imagina batizar o próprio Salvador, o Filho de Deus, que nunca pecou e que era santo. Mas Jesus respondeu para João que seria dessa maneira que seria feito o que Deus queria. Então, nós vemos que o batismo, ele é da vontade de Deus. O próprio Jesus falou para João que Deus desejava que fôssemos batizados, que o próprio Jesus fosse batizado. Então, João Batista, ele batizou Jesus, e quando Jesus saiu das águas, a Bíblia conta para a gente que o céu se abriu e desceu em forma de pomba o Espírito Santo de Deus e pousou sobre Jesus Cristo. E que Deus, o próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele fala nessa hora e ele diz que aquele ali era o filho dele, quem dava muita alegria para ele, em quem ele se comprazia. E a gente pode tentar, né, visualizar, imaginar você estar lá na hora do batismo e ver o céu aberto e o próprio Deus falando com você. Você poder contemplar o Espírito Santo de Deus se descendo sobre você. Que coisa linda que é, né? Jesus teve essa experiência. E nós também podemos ter essa experiência de ouvirmos Deus falar, de vermos a presença de Deus, buscando a Deus, em oração, em leitura da Bíblia, buscando ali ter comunhão com Deus, meditando na palavra. A gente chama isso de disciplinas cristãs. Mas aí, crianças, então, o que a gente precisa aprender com essa lição de hoje? Né? O tema é o batismo. Eu anotei aqui, né, nas minhas anotações aqui, um mergulho inesquecível. Jesus, ele mergulhou aí naquela água e quando ele levanta, vem o Espírito Santo de Deus sobre ele, em forma de pomba, e o próprio Deus fala com ele. Esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Pensa que satisfação. E a gente ser chamado de filhos pelo próprio Deus. Jesus, ele foi lá e se batizou. Ótimo, maravilhoso. Nós precisamos nos batizar? Sim. A Bíblia ela vem falar que aquele que crê e for batizado será salvo. Uma coisa importante da gente saber aqui, de cara, batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva a gente é a pessoa de Jesus Cristo. É o sacrifício de Jesus. Quem tem poder para nos limpar de todo pecado é Jesus Cristo, aquele sangue puro e sem pecado que Jesus derramou naquela cruz. Mas o batismo, ele faz parte da nossa vida cristã. Algumas pessoas chamam o batismo de sacramento. Nós costumamos chamar de ordenança. O que é uma ordenança? É uma ordem que deve ser cumprida. Então, Jesus Cristo, ele vem e ele dá duas ordens. A primeira é o batismo, que sejamos batizados. Ele vai lá e dá o exemplo, porque Jesus, ele é desse. Ele fala o que você tem que fazer e ele te mostra como fazer. Ele te mostra que é impossível viver segundo a vontade de Deus. Jesus foi lá, falou que tínhamos que ser batizados. Vem João Batista, preparando o caminho para o Senhor, já batizando aqueles que se arrependem dos pecados. Quando Jesus chega, o próprio Jesus é batizado, e Jesus deixa bem claro que é a vontade de Deus, que ele seja batizado assim como nós. E a segunda ordenança, a gente vai estudar sobre ela mais na frente um pouquinho, é a ceia do Senhor. Jesus Cristo, ele fala que a gente tem que fazer isso em memória dele, e ele vai lá e faz. Né? Nos mostra como fazer. Então, nós temos duas ordenanças bíblicas que foram ditas pelo próprio Jesus Cristo e foram feitas por ele. Tamanha a importância de serem obedecidas, né? A gente chama essas duas ordenanças de
memorial. A gente tem o batismo de Jesus, Jesus falando, que é para que sejamos batizados. Vou abrir minha Bíblia aqui, lá em Mateus 28, versículo 19. Vamos voltar lá. Vamos lá no finalzinho. A gente estava aqui em Mateus 3. Rapidinho, porque talvez assim, né, crianças? Enquanto a tia Lu acha que o Mateus 28, vocês lembrem-se que o nosso combinado é transcrever o texto bíblico para o seu caderno do devocional, hein? Então, aquele texto que nós começamos lá em Mateus 3, do 13 ao 17, vamos transcrever para o caderno. A ressurreição de Jesus é o título do Mateus 28, mas a gente vai no Mateus 19. 28 e 19, que diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, além de dar o exemplo, ele vem depois, em outro texto, ordenar que os discípulos vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente fala de batismo, a gente vai ver que algumas igrejas, algumas denominações, elas batizam mergulhando na água. Nós vimos que Jesus ele mergulhou no Rio Jordão e muitas denominações usam isso como exemplo. Jesus ali, ele é mergulhado. Outras já preferem fazer o batismo por aspersão, que é quando a pessoa chega e respinga a água sobre a pessoa, na cabeça, na testa, ou sobre o corpo da pessoa, e também é um batismo. Tem denominações que, quando a pessoa muda de denominação, se ela tivesse sido batizada por aspersão, ela estiver indo para uma igreja onde o batismo é por imersão, onde precisa mergulhar, é comum em algumas igrejas pedir que a pessoa se batize novamente. Da mesma forma, o contrário. O que a Bíblia fala? Que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outras denominações que não fazem essa exigência. A pessoa foi batizada, seja por imersão ou por aspersão. Se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Considera-se o batismo dela válido. Mas, Tiano, o que é o batismo propriamente dito? Porque a gente aqui na nossa igreja, por exemplo, a gente está acostumado lá para o sítio, né? É aquele dia de comunhão, de festa, e aí todos aqueles novos convertidos que vão ser batizados, eles descem ali naquela piscina e é aquela grande festa. O batismo não é só tomar esse banho, não é só mergulhar. Jesus ordenou que nós fôssemos batizados porque tem um princípio sobre isso. E o princípio é a nossa confirmação de fé, a nossa declaração de fé. Para sermos cristãos, o que a gente tem aprendido aí ao longo desses devocionais que nós temos feito, desse estudo da palavra? Nós aprendemos que precisamos aceitar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aceitamos a Cristo, agora a gente está lá no outro dia do devocional, onde agora fazemos parte da família de Deus. Somos chamados filhos de Deus. E agora a gente precisa confessar publicamente que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós fomos salvos, lavados pelo teu sangue. E o batismo, ele simboliza essa confissão pública de fé. É quando a gente se reúne, a gente mergulha recebe essa água sobre nós, e ali simboliza que aquele homem, aquela velha criatura que a gente estudou lá naquela lição da metamorfose, lembra? Que aquela velha criatura já não existe mais. Nós fomos transformados. Então, uns dizem que o batismo, ele simboliza o enterro daquela velha criatura, daquela largata repugnante que a gente viu aqui uns dias atrás, e o nascimento do quê? Daquela borboleta, da nova criatura. Simbolicamente, o velho homem, quando ele mergulha na água do batismo, ele é sepultado, e quando ele sai uma nova criatura. O batismo, ele vem ser a nossa fala pública, a nossa demonstração pública de fé. Eu aceitei Jesus, eu realmente me arrependi dos meus pecados, eu fui perdoado, eu sou uma nova criatura. Então, como que eu vou falar isso para o mundo inteiro ouvir? Eu vou lá e compro a ordenança de Jesus, o batismo. E, mais uma vez, a tia Lu vem frisar aqui para vocês. O batismo, ele não vai salvar ninguém. Ele é uma ordenança, ele é um sacramento que Jesus deu, ele é um memorial, mas quem salva é a pessoa de Jesus Cristo. Porém, não tem como a pessoa ser salva. Não tem. Tipo assim, eu já conheci diversas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo
E não tem como a pessoa ela viver aquele processo de metamorfose, ela ser liberta dos pecados, ela ser lavada pelo sangue de Jesus, ela ter vivido aquele arrependimento, ter alcançado o perdão de Deus e não desejar ser batizada, não desejar obedecer a Jesus Cristo, obedecer a Deus. Então, a pessoa que ela está salva em Jesus Cristo, ela vai ter esse desejo de ser batizada, de cumprir a ordem que Jesus deu. Jesus, além de dar ordem, ele deu um exemplo. Ele foi lá e ele se batizou para a gente ver o quão importante é. Então, Jesus, todos os momentos da vida de Jesus, ele foi assim, muito prático. Ele sempre procurou ensinar o que ele ensinava e fazer aquilo que ele ensinava. Aqui, né, nesse mundo que nós vivemos, algumas pessoas têm um ditado que diz assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Jesus não. Jesus falava e fazia. Jesus dava o exemplo. Jesus, ele é o exemplo, o maior exemplo para todos nós. Então, Jesus ele foi lá e se batizou. Significa o quê? Que nós também devemos nos batizar. Nos arrependemos dos nossos pecados? Pedimos perdão? Fomos perdoados? Somos nova criatura? Vamos cumprir as ordens de Jesus. O batismo e logo depois a ceia do Senhor, que a gente vai estar vendo aí na nossa próxima lição, crianças. Então, nós vimos que a condição para ser batizado é o quê? Ter se arrependido dos pecados, ter aceitado Jesus como Salvador. Nós vimos que o batismo é a nossa confissão pública de fé. É quando a gente fala para o mundo que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós tivemos os nossos pecados perdoados, nós agora somos novas criaturas, e a gente vem falar isso publicamente. Nós aprendemos que o batismo é uma ordenança que o próprio Jesus deu e que o próprio Jesus cumpriu. E além dele ter se batizado, ele ter dito para a gente se batizar, lá em Mateus 28, 19, ele ainda falou para os discípulos, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você vai ler aqui uma anotação que ela fez no caderno? O batismo é uma ordenança dada diretamente por Jesus Cristo, para que demonstremos a nova criatura em quem nós nos transformamos. Além do testemunho público da nossa fé, ela representa a nossa obediência a Deus. Então, o batismo, além do testemunho público da nossa fé, representa a nossa obediência a Deus. E é assim que nós encerramos o nosso devocional dessa semana. Voltamos na semana que vem para estudar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar? Material de apoio vai estar lá no Drive. Não tem tarefinha extra, não tem folhinha extra, nada demais. Vamos fazer a nossa reflexão, a nossa meditação na palavra do Senhor. Vamos lá, ó, ver qual foi a verdade bíblica, o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos o que foi o que Deus falou profundamente conosco. Além do testemunho público da nossa fé, o batismo, ele representa a nossa obediência a Deus. Essa é a nossa verdade bíblica. Então, conto com vocês aí, fazendo a aplicação pessoal, dizendo o que vocês podem fazer a partir de agora, o que vocês estão fazendo que precisa deixar de fazer. Anota lá pelo que você vai orar, por quem você vai orar, quais são as necessidades de oração, as petições, as intercessões, e também coloca lá pelo que você foi grata a Deus para essa semana. Tá bom, crianças? Vamos orar e na próxima segunda a gente volta. Oremos. Pai, em nome de Jesus, louvamos e engrandecemos o seu nome, te glorificamos, Senhor, por essa oportunidade. Te peço que venha visitar cada uma dessas crianças, Senhor, que estão aqui, que estão buscando conhecer da tua palavra, Pai. Ser com cada uma delas, fortificando, cobrindo com teu sangue, dando força, ousadia na tua palavra, Senhor. Cumpre as tuas promessas na vida de cada uma delas. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças. Até segunda, em nome de Jesus.